Sejam bem-vindos ao canal Augusto Ascioli de Oliveira, criado no site YouTube para a produção de vídeos de interesse público. Se vocês ainda não estão inscritos neste canal, nos honrem com adesão a esta tribuna do bem, que também pertence a vocês e a todos aqueles que amam as cidades onde vivem ou escolheram como moradia. O tema de hoje frequenta todos os canais de televisão às 24 horas por dia. Ele comprova o absoluto estado em que se encontra a insegurança pública por todo o país. As principais cidades do país estão cercadas por nichos do crime, que eu não chamaria organizado, não. Eu chamaria generalizado. Sendo que, pelo fato do Brasil hoje ser o segundo maior consumidor de drogas no planeta, esses esquadrões do crime estão fortemente armados, muitas das vezes, com equipamento letal superior aos nossos representantes uniformizados. Não é mais possível que a sociedade brasileira assista à impunidade desses criminosos todo o tempo. Não tenho assistido há anos qualquer grupo desses que se intitula de direitos humanos, reverenciar a memória de nossos heróis que dão a vida em defesa de uma sociedade que não lhes reconhece o valor, não honra sua morte, nem os eterniza na memória. Somente uns poucos se preocupam com suas famílias vitimadas, tanto quanto as vítimas alvejadas por criminosos. Sim, porque esses heróis, quando morrem em via pública nos defendendo, eles deixam dependentes, desamparados. E a sociedade finge ignorá-los. Esse, na minha opinião, é um dos pontos que o povo brasileiro tem que começar a meditar. Quem é mais importante? O agente da lei ou o criminoso? Não posso admitir, aos 79 anos, que indivíduos portem armas de guerra e sejam julgados pelas leis comuns. Arma de guerra, o nome já está dizendo o que significa e o seu grau de letalidade. Um equipamento desses, que
que todos sabemos caríssimos, não é bancado com venda de picolés, ou queijadinhas ou paçocas, ou cachorro-quentes ou latinhas de cerveja. Esses equipamentos caríssimos demandam um grande volume de capital. E esse volume de capital só é obtido com este milionário ou bilionário comércio de drogas. A hipocrisia tem sinalizado todo o tempo que o comércio de drogas é comandado somente pelos traficantes. Errado. O comércio de drogas é bancado pelos milhões de consumidores que circulam, muitos dos quais à nossa volta, fazendo até discursos antidrogas e nos escurinhos de seus cantos, utilizando as malditas carreiras. Existem amigos que deixaram de sê-lo dado ao conflito, não só ideológico, mas também de hábitos criminosos. Não é mais possível que se entenda só como delinquente o indivíduo que vende e o usuário de todos os dias apenas como um dependente químico. O estágio da dependência química também tem limite. Quando assisto às televisões falar em descriminalização das drogas, eu gostaria de perguntar aos autores dessas propostas legislativas a quem essas leis se destinam. Sim, porque todos sabemos que a maconha é o primeiro degrau. À medida que o hábito deixa de dar prazer, ele evolui para o segundo, terceiro, quinto, enésimo degrau. E isso alimenta toda a cadeia que eu chamaria demente. Sim, é demente. Porque no momento que vicia o próximo, destrói as famílias, trabalha para demolir a sociedade, alimenta um processo corrosivo de corrupção e de gestão fraudulenta de fundos. Ou será que algum inocente acha que esses bilhões que circulam no mercado de drogas ficam guardados embaixo de sofás? Está em tempo da sociedade começar a se indagar por onde circulam esses bilhões represados no mundo escuro,
controlado pelo crime. O crime hoje em dia é composto de multinacionais. Às vezes, pensamos que uma determinada empresa apenas fabrica objetos de consumo conhecido. A sociedade clama que a desordem já atingiu limites que não pode mais ser tratada com band-aid. Voltando àquele tópico em que eu falei de letalidade nas mãos de criminosos, temos que começar a pensar e avaliar se o indivíduo que porta uma Kalashnikov ou um Sig Sauer ou um equipamento de multidisparo deve ser considerado apenas como um criminoso. Acho que quem usa equipamentos com este grau de letalidade tem que ser entendido como um soldado de exército invasor ao território nacional. Sim, ele está pregando não a ocupação do território que já ocupa, e sim a destruição da sociedade. Então ele não pode ser mais tratado como alguém que estava com estilingue. Ele tem que ser tratado como alguém destruidor. E o destruidor tem que ser destruído. Não há outra conversa. O portador de um fuzil que dispara 1000 balas em quaisquer direção, sim, porque eles disparam do alto na direção do que imaginam ser policiais. Só que entre eles e o alvo existem milhares de cidadãos que residem nesses locais. Cujos corpos recebem impactos mortais que são atribuídos a posteriori àqueles policiais que estão sendo alvos de disparos. Todas as vezes eu escuto: as armas dos policiais foram recolhidas. O discurso é o mesmo. Não se ouve: as armas dos bandidos foram recolhidas. Porque simplesmente eles não aparecem. Quando são capturados, há sempre aquela perguntinha maliciosa: e quantos civis foram alvejados? O policial não vai à rua para alvejar civis. Ele vai à rua para defender a sociedade. E contra ele ainda existe o uniforme que o torna alvo conhecido e identificável. O outro lado não. Bermuda, chinelo, quando não 3 camisas para ir tirando uma a uma para dizer que não estava no local. Ou então aquele discurso celebérrimo: eu sou trabalhador, eu sou bom filho, e pego minutos antes com um fuzil na mão, ou com uma automática, e a mão carregada de cheiro de pólvora. Pessoal,
A sociedade brasileira tem que decidir o que deseja. Este canal, com o pouco conhecimento que tem a respeito de segurança pública, vem insistindo em pedir que os capacetes de motociclistas passem a ostentar na parte externa traseira a placa da moto pintada com tinta fosforescente e que sejam proibidos indivíduos caminharem nas calçadas com capacetes de motociclista escondendo o rosto. Alguns chegaram a me perguntar, mas se a placa da moto não for referente a que ele estava pilotando, eu responderei: ótimo. Mais uma matéria probatória contra o criminoso. O indivíduo que andar com um capacete contendo na sua parte externa a placa de uma moto que não a conduzida, ele terá que explicar a quem pertence a moto que está conduzindo. E vamos admitir também que ele já esteja sob perseguição. Aquela placa do capacete dará ao policial em perseguição, acionando os bancos de dados, a que placa pertence aquela moto. Com certeza, se a placa não for coincidente, nós estaremos diante de um caso a ser pesquisado. E com relação a proibir indivíduos andarem de capacete nas calçadas, é ótimo que essa decisão surja, porque permitirá à sociedade passar a observar com atenção quem anda na calçada de capacete de motociclista. Sim, sabem por quê? Porque o criminoso, quando se sente observado, ele não ataca. Ele sabe que tem 2 minutos para atacar e fugir. No momento que ele é observado, ele para pensar. E quando ele para pensar, ele se evade. Porque todos eles, sem exceção, são covardes e só atacam quando sentem que tem uma chance acima de 90% de êxito. Este vídeo está sendo feito por um cidadão que possui 79 voltas ao redor do Sol e inúmeros amigos que foram vitimados, não só em operações em que foram assaltados, como também combatendo esses criminosos. Eles não podem receber da sociedade afagos. Esses bandidos, esses acelerados, esses monstros, eles têm que receber da sociedade brasileira uma resposta que os coloque no devido lugar. Este vídeo foi produzido por Augusto Ascioli de Oliveira, na cidade do Rio de Janeiro.